Retas Brasil com Rabino Shmuel, terceira parte do Tânia, domingo, dia 24 de Tevet, Yotzei do Alter Rebbe. E hoje vamos estudar do Alter Rebbe o que ele diz no dia, que foi cotado para estudar no dia do Yotzei do autor. No Ayom Yom diz que a Hassidut essencialmente é conhecer o nosso verdadeiro grau no serviço a Deus para corrigir e melhorar cada vez mais. E aqui está um Tânia ligado a isso diretamente. O que falamos ontem, falamos no trecho anterior do Tânia, será compreendido aquilo que a Gemara diz, que uma pessoa, um servo ativo de Deus, é aquela pessoa que decora, repete o estudo 101 vezes. Uma pessoa acomodada, que cumpre seu dever, mas sem esforço e não serve a Deus, não é chamado servo ativo, um servo inativo, é aquele que decora apenas 100 vezes. Como assim 100 vezes decorar? É um esforço grande, a pessoa precisa de muita paciência. Devemos saber que na época deles não tinha tantos livros e o hábito era decorar tudo de cor, toda a oral era ensinada de cor. E mesmo a Torá escrita, as crianças na escola, na época do Talmud, decoravam toda a Torá escrita de cor. Então ficavam um dia inteiro decorando. Repetiam cada coisa 100 vezes. Então fazer uma coisa que você está acostumado, repetir 100 vezes, não é chamado serviço a Deus, é chamado acomodação. 101 vezes. Depois de você esgotar o teu esforço pelo hábito, e se espremer de si mais uma vez, isso aqui é chamado um servo de Deus. Aquela uma vez a mais, você está fazendo por Deus. Você está fazendo para aumentar o teu esforço, uma coisa divina, mostrar a tua valorização de que isso não é um sofrimento para ti. Digamos que tem uma aula e a criança quer sair da aula. Aqueles 5 minutos adicionais que precisa para explicar uma coisa, para fechar o assunto, são os 5 minutos mais pesados para ele. Agora, digamos que cada um tem dentro de nós uma criança, ele decide que para mim Deus vale bem. Se eu realmente gosto de aquilo que eu estou fazendo, então eu preciso me arrepender e nunca mais reclamar se precisa de mais 5 minutos para fechar uma boa reza ou para fechar um bom estudo. Porque eu estou fazendo de bom gosto, porque eu amo o meu Criador e eu amo estar me relacionando com Ele. Então eu não fico contando os minutos quando é que termina. Cada vez que a pessoa entrega mais um pedaço de si nesse quesito, ele está valorizando mais e é chamado Oved Elohim, servo de Deus. Cada um no seu grau, pode ser coisas pequenas também, desde que haja esforço. Sobre isso aqui, tem um exemplo no Talmud, de uma rua de taxistas da época, tinha carregadores que tinham burricos, asnos, carregavam carregadores. Então tinha lá os carregadores que andavam 10 parsaot, tipo 40 km por uma moeda chamada zuz. Se fosse 11 parsaot, quer dizer 44 km, seria 2 zuzim. Quer dizer, os 4 km adicionais já era bandeira 4. Já se cobrava 10 vezes mais caro o esforço adicional. Porque além do hábito do asno e da pessoa caminhar. É um exemplo, vai mostrar que o esforço adicional pesa na pessoa muito mais. E quando se fala de valorizar a Deus, de se espremer alguma coisa realmente do meu âmago para dar para o meu Criador, essa coisa adicional, o hábito é o que mais vale. Por isso, quando a pessoa decora um estudo, e ele está acostumado a estudar 100 vezes, e agora vai dedicar a Deus um estudo adicional de 101 vezes, esse estudo adicional, além do hábito que ele adquiriu desde a infância, pesa que nem todas as 100 vezes que ele estudou antes. E supera eles com grande intensidade, com grande valor, com grande brilho a mais do que aquelas 100 vezes. Por isso ele é chamado Oved Elohim. Agora ele é servo efetivo de Deus. Porque ele precisou, para mudar a natureza, precisa meditar, precisa pensar, tirar do seu âmago. Será que eu realmente amo a Deus? Ele se fez essa pergunta, será que eu realmente estou nisso? Estou mergulhado no estudo ou estou estudando 100 vezes para terminar? Quando eu faço 101 vezes, mostra que as 100 vezes não foram para terminar. Ele valoriza todas aquelas 100 e mostra que tudo foi feito não como um fardo indesejável, e sim
como uma coisa querida, como uma coisa que eu não quero parar, como uma situação da qual eu não quero me desligar. Eu me desligo por força maior, que eu tenho que fazer outras coisas, mas se eu pudesse fazer 102, eu faria. Tanto é que eu mudei meu hábito. Para mudar a natureza, a pessoa precisa despertar um amor a Deus. E isso surge se ele for meditar na grandeza, na generosidade de Deus na sua mente. E através de sentir a gratidão a Deus e sentir o grande mérito de estar servindo a Ele e não servindo aos desejos supérfluos, controla a mente, a natureza instintiva do coração, aquela natureza que paira no sangue da alma animal, cujos hábitos são apenas existentes para manter o veículo da alma divina nesse mundo físico, chamada clipá. Né? Clipá quer dizer a casca, ou seja, o ser secundário que está existindo para proteger o íntimo da fruta. Assim, o instinto do corpo de desejar, de sentir fome, sentir prazer, sentir vontades, no fim das contas é uma máquina de vida. E o destino dessa máquina de vida é que haja ali uma alma divina e que sirva a Deus com esforço. Inclusive por isso tem um desequilíbrio dela ter tentações e dificuldades. Mas quando a pessoa supera a dificuldade, ele está servindo a Deus, está domando o animal, está montando sobre ele e usando ele para coisas realmente importantes. E não simplesmente seguir a força do hábito e existir como se não tivesse uma causa maior. E esse esforço de se entregar a Deus um pedaço cada vez é um serviço completo, um serviço perfeito a Deus feito por um Benoni, por um intermediário. Ou no mínimo, se não tem tempo para meditar em despertar um novo amor a Deus a partir de uma meditação nova sobre os feitos que Ele faz conosco e sobre o nosso relacionamento com Ele, é possível superar e se esforçar no serviço a Deus, também despertando o amor oculto do coração, aquele natural. Se você abanar essa chama do coração e esquentar aquilo que você já é, usar os amores que já tinha feito a Deus em outros momentos, montar em cima das tendências que você já abriu de servir a Deus, e com isso domar a natureza do instinto animalesco do lado esquerdo do coração, também é chamado de serviço. Está lutando com a natureza, despertando o amor, só que não está despertando um amor novo, não está meditando. Vamos meditar sobre Deus desde o início. Vamos começar desde o zero a meditar. O que eu sou? Por que eu estou aqui? Como é que eu faço melhor a minha missão? Isso aqui é começar do zero. Existe um que não precisou chegar nisso para alcançar, ou estudar, digamos, 101 vezes, ou fazer um esforço maior para Deus. Bastou ele meditar, se esforçar, se concentrar, para voltar no amor que ele já tem no coração. Pode ser um amor herdado, pode ser um amor que ele construiu em outro momento. Então ele não criou um amor novo agora. E lutar com a natureza e o instinto, despertando um amor natural que já está ali. Uma tendência que ele já abriu em outro momento. É menos esforço e por isso menos mérito do que quem abriu uma tendência, um amor novo a Deus. Fez uma revisão geral para poder domar o coração naquele momento. Isso aqui é a maior qualidade. Mas mesmo que a pessoa não fez uma revisão geral, ele já montou numa tendência que ele abriu antes, numa reza, se lembra de uma sensação que ele tinha no Yom Kippur anterior, ou no momento propício anterior, um milagre aconteceu com ele, e a partir daquilo ele doma a sua natureza e entrega para Deus mais um pedaço de si. Também é chamado Oved Elohim, servo de Deus, porque houve uma batalha, houve um esforço. Não está acomodado. Então, não importa qual foi o recurso que você usou para sair da acomodação, a partir do momento que saiu da acomodação, fez um esforço maior do que o normal, da rotina, isso é o serviço a Deus. Quando não tem nenhuma batalha, esse amor não é chamado que ele construiu. Falamos daquele bitolado natural, aquele enjoado que não gosta de coisas mundanas e gosta de se concentrar em meditar, em estudar.
esse não precisou pensar em amor a Deus, não precisou pensar no porquê, no íntimo das coisas, na motivação verdadeira do que ele está fazendo. Ele está fazendo aquilo pela força do hábito. Talvez em outro momento ele pensou, mas se nesse momento ele não pensou, por que eu estou aqui? O que motiva essa minha ação? E tentar fazer da melhor maneira possível, um pouco mais do que antes eu fazia. Isso não é chamado serviço a Deus, é chamado um benoni, digamos, de manutenção. Ele está mantendo o nível, mas não está se esforçando. Isso explica o versículo que diz: se voltarão e verão a diferença entre justo e perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Que aquele que serve a Deus, e tanto aquele que serve, tanto aquele que não serve, não são tzadik nem rachá, não são justo nem perverso, eles são benoni, de dois tipos, o acomodado e o esforçado. Esse é o Tânia de hoje, dia 24 de Tevet. Shavua Tov para todos.